E aí a gente percebe que a maioria é por falta de um exemplo, que fala, sou mãe de trans. Aí a pessoa fala, nossa, então tá tudo bem eu falar também que eu sou mãe de trans. Eu acho que não cabe para uma família conjugar verbo aceitar para o filho. Aceito, não aceito meu filho. Eu ouvi uma vez falar assim, ai, como ela romantiza a situação. Gente, pensa. Fala, meu povo! O Porta-Voz está na área. Hoje eu tô aqui com a Cássia, ela faz parte do grupo Mães pela Diversidade, mas já a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Hoje o Porta-Voz está especial, porque além aqui do vídeo no YouTube, o Porta-Voz está estreando hoje como podcast no Spotify. É isso mesmo. Agora não tem mais desculpa para você não acompanhar as entrevistas. Você pode ver tanto os vídeos quanto ouvir quando você estiver no ônibus, quando você estiver no carro, indo para o trabalho, na academia. Você pode acompanhar todas as entrevistas também em formato de podcast. Além disso, todas as entrevistas também vão estar na íntegra lá no Instagram do canal, @portavozes. Eu vou colocar no IGTV, vou dividir em duas partes, porque normalmente não vai caber tudo num vídeo só, mas mais um meio ainda para você acompanhar as entrevistas sem desculpas, beleza? Já aproveitando aqui, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, o canal não vai parar, toda semana vai ter lá no podcast as entrevistas novas, porque as entrevistas que já foram pro ar aqui no canal também vão entrar no podcast, tá? Então não vai ter como, não tem desculpa, você vai acompanhar tudo certinho, tudo que já rolou aqui também. Agora sim, Cássia, seja bem-vinda ao Porta-Vozes. Bom, como eu falei, a Cássia ela faz parte do grupo Mães pela Diversidade. E ela também é coordenadora de um grupo dentro do próprio Mães pela Diversidade, de um grupo para mães de transexuais, né, Cássia? Isso, é um grupo do estado de São Paulo para mães e pais de pessoas trans. Existia um grupo nacional, cresceu, começou a criar grupos estaduais para juntar, ficar mais prático e as pessoas se conhecerem com mais facilidade. Como a Cássia caiu no grupo da Mães pela Diversidade? A Cássia é mãe da Juliana, uma transexual, e foi aí que ela começou a entender um pouco mais sobre esse meio, começou a participar mais. Conta pra gente um pouquinho desse processo, Cássia, como foi? Então, quando eu fui percebendo a mudança de comportamento, a gente enxerga desde bebê, mas, né, lá pela adolescência, seus 19, 20 anos já, a Gil se identificou, se passou a se apresentar como travesti, né? Ela é uma pessoa trans, travesti, e eu fui observando e tentando compreender. Então, na minha ânsia de compreender a minha filha, ela mesma me apresentou Mães pela Diversidade. Tem, através do Luiz Arruda, meu padrinho no Mães, ela pediu para o Luiz, apresenta e inclui minha mãe aí no meio, para eu ter com quem conversar, com outras mães, para compreender minha filha. E como que foi esse processo dentro de casa? Você entendeu que tá? Você nunca tinha tido contato com nada assim do meio, assim? Zero. Não imaginava que tinham pessoas que pensavam, se sentiam, se expressavam tão diferente de mim, porque era só o azul e o rosa mesmo. Né? E como que foi esse processo de começar a entender, de apurar o olhar para entender o que estava acontecendo? Como que foi isso? Eu fui buscando observar a minha filha. Eu comecei a conhecer os amigos, alguns. Ela morava fora de casa. Nós criamos uma república LGBT no meu apartamento. Ela trouxe os amigos para dividir despesa, morar com eles. Havia aluguel de quarto e havia acolhimento, enfim. E a partir daí eu fui me aproximando do mundo, né, deles e conhecendo, porque eles, por várias pressões da sociedade, eles acabam vivendo num mundo à parte. Não deveria, mas né? E eu fui observando e procurando conhecer, e através de mães, através de outras mães, a Gil sempre à frente e eu que ia caminhando e falando opa, e tentando compreender. E estou aprendendo até hoje. Você faz parte, eu sempre converso aqui no canal e pelo menos a maior parte dos meus entrevistados que pertencem à comunidade LGBTQIA+,
pertence à minoria que tem uma relação muito boa com os pais, com a família. E você faz parte da minoria dos pais que também tem uma relação muito boa e não tem uma problemática com isso. Como que você se sente fazendo parte dessa minoria de pais e você sente como você pode aproveitar dessa minoria e falar sobre o assunto? É minoria ainda porque eles têm muito medo, né? Muito receio. Se os LGBTs são bombardeados, as famílias 10 vezes mais. Por quê? É a família da própria mãe e pai, é o vizinho, na padaria, em todo lugar eles são os culpados pelos filhos não serem normais, né? Então, como que eu me aproveito dessa minoria? Eu gosto de levar informação. Eu acho que você olhar para um pai e para uma mãe que está meio perdido ou que está sendo bombardeado dessa forma e falar você tem que aceitar o seu filho, você vai estar jogando ele mais para dentro do buraco onde ele se encontra. Então, eu acho que o ideal é você levar a informação. Aí eles vão me ver aqui conversando com você, por exemplo, falando, nossa, mas ela fala assim com essa naturalidade da filha. Eu ouvi uma vez falar assim, ai, como ela romantiza a situação. Gente, pensa. Eu vou ficar sentada, sofrendo, chorando, me deixando levar para o buraco, e enquanto isso, minha filha e a vida dela. Então, eu busco conhecimento, eu busco passar o conhecimento, acolher essas famílias, primeiro saber qual é a situação. Está sofrendo por quê? Que dor é essa? E o tamanho da dor? O que está influenciando? Depois que você toma pé de tudo isso com essa família, aí você fala, bom, agora ela vai para militância, ou ela vai conhecer outras mães, ou ela vai conviver melhor com o filho, qual vai ser o caminho? Mas nunca empurrar a goela abaixo uma situação, é sempre assim, vamos conhecer, vamos conversar, vamos saber sobre, porque esse foi o meu caminho e eu gostei, eu me senti bem. E eu vejo que outras pessoas que não buscam esse conhecimento em primeiro lugar sofrem demais. Se deixam levar pelo preconceito aí fora. A gente estava conversando antes e você falou uma coisa bem importante, que é a questão do termo aceitar. Uma vez eu sempre falei isso, ninguém tem que aceitar nada. Eu acho que a questão é muito mais o respeito, e o respeito vem à base da informação. Exatamente, eu ando mesmo pedindo para parar de conjugar esse verbo aceitar. Eu acho que não cabe para uma família conjugar verbo aceitar para o filho. Aceito, não aceito meu filho. Esse verbo, assim, se você foi pedindo em casamento, você vai responder sim ou não, aceito ou não. Mas fora isso, como assim aceitar um filho? Não, vamos compreender esse filho? Para compreender, você tem que entender. Ah, você sabe como é uma pessoa trans, o que pensa, como vive? Não, então vamos conversar? Ah, agora eu sei. Ah, tá, então agora vamos compreender seu filho? Ah, tá. Isso pode ser rápido, ser mais lento, ser muito lento, não importa, aí é cada um. Mas não conjuga mais o verbo aceitar, não cabe. Falando agora um pouco do grupo Mães pela Diversidade, você falou que quando você começou também não tinha os subgrupos de mães transexuais, e você é a coordenadora de dos primeiros grupos, do primeiro grupo, não é? Aqui de São Paulo, né? Sim. Que agora existia um nacional, era para o país inteiro. Mas ficou muito grande, Mães cresce a cada dia, está sempre crescendo, a gente está em quase todos os estados, então aí por necessidade própria, as mães foram criando grupos estaduais. E nós temos o de São Paulo, ele existe há apenas 1 ano, né? É simples, é um grupo de WhatsApp. E a gente se une para conversar, se une para tomar um cafezinho, se une para conversar com outra mãe que precisa de um papinho mais próximo. Enfim, várias fazem reuniões junto com toda a diretoria do Mães, ou reuniõezinhas menores para a gente trocar ideia. Então, ele está há apenas 1 ano e ele já serve de muito exemplo, né, para essas mães. Porque hoje nós já temos 5 coordenadoras de mães que são mães de trans, coordenando os grupos menores pelo estado de São Paulo afora. Não dá para todo mundo vir para São Paulo, então tem grupinhos do Mães pela Diversidade no interior, e tem 5 que são coordenadoras mães de trans, com 1 ano de existência desse grupo. Então, o resultado é super positivo. Tá.
Eu vou colocar aqui embaixo o nome das mães desses grupos espalhados pelo interior de São Paulo. E embaixo também vou colocar o contato dela, vou colocar o contato da Cássia. Para você que está ouvindo no podcast, é só acessar também o Instagram do canal, o @portavozes, que vão ter todos os contatos lá para você que quer mandar o contato, conhece alguém que acha que vai fazer bem participar do grupo. Então é só você passar o contato e aqui vão estar o contato de todo mundo. Uma coisa que é importante falar, o grupo chama Mães pela Diversidade, mas não são só as mães, né? Mães e pais. Mães e pais. Isso. Desses pais que chegam e procuram um grupo, qual que é a maior necessidade que você sente que eles estão sentindo no momento? A gente percebe que quando a procura vem espontaneamente do pai ou da mãe, a maioria está bem abalado, preocupado, sensibilizado, está sofrendo de alguma maneira pelo filho. Então, tá apavorado com esse problema todo aí fora, o que vai acontecer com meu filho e tal. Então, a primeira coisa a gente precisa, calma, vamos acolher, vamos conversar. Então, tem várias pessoas que se disponibilizam a isso, dependendo de onde está a pessoa, quando que ela pode se encontrar ou não, enfim. Então, essa é a primeira necessidade. Socorro, me ajuda. Quando a procura vem pelo pai ou pela mãe. Eu tenho muitas pessoas que me procuram que são LGBTs e que querem conversar. E aí a gente percebe que a maioria é por falta de um exemplo, que fala, sou mãe de trans. Aí a pessoa fala, nossa, então tá tudo bem eu falar também que eu sou mãe de trans. Uhum. Então tem as duas facetas. E dentro do grupo de mães e pais de trans, a gente procura empoderar essas famílias. Não apenas tratá-las como, coitada, ela é a mãe de trans, nossa, a expectativa de vida do filho dela é 35 anos, não. Vem aqui, mãe, vamos conversar. Vamos ver exatamente o tamanho da dor, porquê da dor, o que está acontecendo. Não tem dor? Você quer militar? Não sei. Então, vamos primeiro ver essa família, como que ela está. Entender a estrutura, né? E assim, o Mães procura fazer uma rede de profissionais, nós temos profissionais da psicologia dentro tomando a frente na direção do Mães, que de repente pode encaminhar, olha, vem conversar com alguém tal, quando isso é necessário. Às vezes é necessário só uma primeira conversa, um exemplo positivo e pronto. Então, é capacitar essas mães, é conversar, ensinar um pouquinho, juntar a mãe das letrinhas com outra letrinha para entender bem esse universo. E aí elas começam a liderar equipes. Então, são capazes como todas as outras, né? Não precisa ficar no sofrimento eterno. Cada uma tem o seu caminho, o seu momento de busca. Acho que quase toda mãe que tem um filho LGBT e toda pessoa que pertence à comunidade LGBT já ouviu e todo pai já falou que é o medo da sociedade. Qual a importância de cada vez mais a gente falar sobre isso para que também a sociedade consiga entender que não tem problema, que é uma coisa natural, que é da vida e não tem diferença? Mais uma vez, é levar o conhecimento e o exemplo do comportamento positivo, entendeu? Uhum. Eu falar, sou mãe de pessoa LGBT e tá tudo bem. Sair na rua acompanhada dos filhos, coloridíssimos e tá tudo bem. Uhum. Entende? É o exemplo no comportamento, é levar o conhecimento. Assusta no primeiro momento, eles ficam apavorados, eu fiquei. Né? No início eu falava, meu Deus do céu, mas vai sair vestida de mulher aí fora? E aí o que vão falar? Eu tive essa fala, mas qual que era o sentimento por trás dessa fala? E é o sentimento até hoje da maioria. O sentimento é assim, o que vão fazer com você na rua? É pavor, é medo, é insegurança, é tudo isso. Então não é preconceito. Eu tinha essa fala preconceituosa? Hoje eu compreendo que eu fui preconceituosa. Sim. Mas é o medo. Mas ao mesmo tempo é compreensível, não é? O Brasil é um dos países que mais mata pessoas da comunidade LGBT. E aí como que um pai e uma mãe não vai ficar preocupado? Às vezes o comportamento do pai e da mãe mostra que tem uma certa aversão. No fundo, gente, é pavor que a pessoa se liberte, porque lá fora ela vai sofrer demais. Então, se a gente tratar com carinho e levar para uma
se necessário, uma psicologia, um acompanhamento, vai desvendando, vai abrindo esses caminhos, mas o importante é levar conhecimento. Não é falar para um pai, aceite, tem que aceitar. Não, venha conhecer, venha saber como é. Para os pais novos que estão se deparando com a situação de ter um filho LGBT, qual o conselho que você dá para eles? Vem conversar. Vem conversar com outra mãe, aí seja sua vizinha ou na igreja ou na escola, onde você encontrar outra mãe, outro pai de pessoa LGBT, que já está um pouquinho à frente na história, vem conversar para compreender. Não encontrou, não tem ninguém aí perto, entra nas páginas do Mães pela Diversidade, tem no Face, tem no Insta, pode me chamar em qualquer lugar onde você encontrar, vamos conversar, para você compreender seu filho e entender. Cássia, muito obrigado. Eu nunca tinha conversado aqui no canal com alguma mãe que falasse abertamente sobre isso, e é muito importante. Queria mandar um beijo para minha mãe. Mãe, te amo. Muito obrigado, é muito importante mesmo para novos pais abrirem a cabeça e entender. Eu que agradeço a oportunidade, entre em contato, por favor, para a gente poder... É isso aí. Então não esqueça também que agora o Porta-Voz está como podcast no Spotify. Os vídeos também estão no Instagram, tem as redes sociais do canal. Compartilhe o vídeo, manda para todo mundo. E semana que vem eu tô de volta com mais uma história. Um beijo e até lá.